Hoje no canal Episódios Incríveis. Você vai ver o que era o projeto de controle mental MK Ultra e conhecer alguns dos casos sinistros envolvendo estes experimentos. No início da década de 50, no auge do período da Guerra Fria, a recém-formada CIA, Agência de Inteligência Central Americana, estava fazendo experimentos em um projeto chamado MK Ultra. Utilizando técnicas ensinadas pelos cientistas alemães, deram continuidade a vários experimentos que os nazistas conduziram nos anos 30 e 40 em seus campos de concentração. Esses cientistas foram levados para a América após o término da Segunda Guerra Mundial através da Operação Paperclip, um programa de inteligência secreto que importou mais de 1.600 técnicos, engenheiros e cientistas alemães do Partido Nazista para os Estados Unidos, entre 1945 e 1959. Alguns deles bem conhecidos, como por exemplo o engenheiro aeroespacial Wernher von Braun, pioneiro na tecnologia de foguetes e espaço nos Estados Unidos, que foi chefe do Departamento de Foguetes da Agência Espacial Americana NASA. A CIA e outras agências americanas empregaram ao menos 1.000 nazistas durante a Guerra Fria para atuar como informantes e espiões. A própria sigla MK, quer dizer controle do mundo, é um termo alemão, por isso as iniciais MK, Ultra Controle da Mente. Quando soldados americanos prisioneiros eram liberados na Coreia, voltavam para casa defendendo o comunismo, então o governo americano ficou em alerta, pensando que seus inimigos estivessem desenvolvendo super-espiões através de técnicas de lavagem cerebral, para se infiltrar e ameaçar a segurança nacional. O governo dos Estados Unidos pensava que os soviéticos, chineses e os norte-coreanos estavam realizando experimentos de controle mental para fazer lavagem cerebral em prisioneiros de guerra americanos. Em 1953, o então diretor da CIA, Allen Dulles, aprovou o projeto MK Ultra. Seu objetivo era desenvolver técnicas para utilizar contra os soviéticos inimigos. A CIA aportou 25 milhões de dólares para que fossem feitas mais de 150 experiências com humanos, incluindo eletrochoque, hipnose, isolamento sensorial, exposição a temperaturas extremas e uso de drogas. O objetivo desses experimentos era obter controle sobre a mente e sobre o comportamento dessas pessoas submetidas a esses experimentos clandestinos. As pessoas que participavam desses testes, às vezes sabiam que estavam participando de um estudo, mas às vezes nem sabiam que estavam sendo usadas como cobaias em experimentos, nem mesmo quando estavam sob efeito de drogas alucinógenas. Os detalhes desse projeto só foram revelados ao público em 1975. Muitos desses experimentos foram feitos em prisões, hospitais e universidades. Na Operação Midnight Climax, contrataram até mesmo prostitutas para seduzir homens e levá-los para abrigos seguros, casas onde também eram conduzidos experimentos com drogas. Nos quartos das garotas eles tinham aparelhos de gravação instalados nos soquetes das tomadas. Elas faziam perguntas sobre segredos e coisas confidenciais para ver se os homens dariam informações sigilosas estando sob efeitos de ácido. Havia um apartamento em Telegraph Hill em São Francisco, conhecido como A Cama, onde havia vários colchões, carpete, decoração cintilante, quadros de mulheres sem roupa e também grandes espelhos falsos que filmavam tudo o que acontecia no ambiente. Assim os agentes poderiam avaliar se a mistura de sexo, álcool e drogas faria as pessoas revelarem seus segredos. Em alguns laboratórios também drogavam pessoas com LSD, êxtase e outras drogas, e ficavam observando seu comportamento sob efeito da droga atrás de um espelho falso. Os experimentos com LSD eram dirigidos pelo espião, especialista da CIA em química e veneno, Sidney Gottlieb. Ele acreditava que por essa droga ter a capacidade de alterar propriedades mentais ela poderia ser utilizada para fazer lavagem cerebral e tortura psicológica. Eles queriam saber o quanto as drogas eram eficazes em interrogatórios e em desorientar exércitos inimigos. Em um dos laboratórios eles cortavam ao meio bolinhas de ping-pong e colocavam sobre os olhos da pessoa para preencher sua visão com uma luz opaca enquanto ouvia somente o som de ondas do mar. Em outra sala, um homem ouve um som nos fones de ouvido sem parar, enquanto gira em um aparelho suspenso chamado de berço da bruxa. Ambos os testes eram para limpar a mente e fazer experimentos extrasensoriais.
Em 1953, o cientista bioquímico e pesquisador de armas biológicas do Exército dos Estados Unidos, Frank Olson, que trabalhava para a CIA, caiu da janela de um quarto de hotel em Nova York em um suposto suicídio. Isso aconteceu uma semana após Olson largar seu trabalho por preocupações morais sobre as atividades que vinha exercendo. Sua família pediu uma segunda autópsia, e a equipe forense descobriu ferimentos no corpo, que aconteceram provavelmente antes da queda, e isso desencadeou teorias de que Olson teria sido assassinado pela CIA. Depois de um longo período de processo legal, a família de Olson recebeu uma indenização de $750 mil e recebeu um pedido de desculpas do presidente Gerald Ford e do então diretor da CIA, William Colby. Em julho de 1968, após uma coletiva de imprensa, Robert F. Kennedy, candidato à presidência dos Estados Unidos, levou um tiro a queima-roupa, não resistiu ao ferimento e morreu. O autor do disparo foi Sirhan Sirhan, porém ele afirmava não se lembrar de ter atirado, mesmo depois de 40 anos do ocorrido. Em uma audiência de 2011 ele confirmava que estava no local, mas dizia não se lembrar de ter sacado a arma e nem apontar para ninguém. Os próprios agentes da polícia que o prenderam disseram que na noite em que foi preso ele tinha uma expressão estranha no rosto, parecia que ele estava sob a influência de algo, como um tipo de controle mental. Testemunhas dizem que no local do ocorrido havia vários espelhos, luzes fortes e que havia uma mulher misteriosa com ele naquela noite. Essa mulher teria beliscado seu ombro um pouco antes do atentado. Este poderia ter sido o gatilho, uma espécie de estímulo para uma pessoa em estado de hipnose, para que ela execute uma ação programada. Pessoas que estavam no local nesta noite disseram que ele olhou no espelho e de repente parecia estar em uma espécie de estado de transe. A própria mãe de Sirhan Sirhan disse que ele sofria de estresse pós-traumático, desde a época em que morava no Afeganistão, o que o tornaria mais suscetível a técnicas de hipnose. O escritor Ken Kesey, autor do romance Um Estranho no Ninho, se voluntariou para experimentos com LSD no MK Ultra quando era estudante na Universidade Stanford. Ele passou a promover festas regadas a LSD, ele as chamava de testes de ácido. Os testes de ácido combinavam o uso de drogas com performances musicais com bandas, incluindo o grupo The Grateful Dead, e efeitos psicodélicos como pintura fluorescente e de luzes negras. Essas festas influenciaram o uso de drogas crescente nos anos 60 e o desenvolvimento da cultura hippie. De acordo com relatos, alguns dos experimentos mais prejudiciais e mais sinistros ocorreram no Instituto Memorial Allan, no Canadá. O diretor de lá era o psiquiatra escocês-americano Dr. Evan Cameron. Ele pegava pacientes com problemas leves, como início de depressão pós-parto ou um pouco de ansiedade, e os colocava em coma induzido. Então, ele usava fitas com frases que se repetiam sem parar, para fazer lavagem cerebral nestes pacientes, com o objetivo de fazê-los voltar ao estado psicológico infantil, para poder reprogramar suas mentes com novas ideias. Lá os pacientes também recebiam tratamento de choque que era até 75 vezes a força de um tratamento de choque normal. Isso era feito para tentar apagar as memórias da pessoa. Os pacientes que saíram de lá nunca mais voltaram a ter a mesma vida que tinham antes com suas famílias. Nessa época, o Dr. Cameron foi selecionado para ser presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Em 1973, o chefe da CIA ordenou que os experimentos do MK Ultra fossem descontinuados e mandou destruir todos os seus documentos arquivados, porém muitos desses documentos acabaram não sendo destruídos, por isso temos conhecimento de uma parte do que aconteceu nesse projeto. Há teorias que dizem que as técnicas aprimoradas no MK Ultra são aplicadas até hoje, principalmente em artistas e pessoas famosas, criando estímulos através de gatilhos mentais, para estas celebridades adotarem certos comportamentos, influenciando assim as massas. E você, o que achou? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like, dê sugestões, e se souber outros detalhes interessantes sobre o assunto é só deixar nos comentários abaixo. Obrigado.